Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora no Direto do Plenário. Boa tarde a todos. Vamos dar início à Abre a sessão no plenário físico do STF. Do plenário O ministro Luiz Fux, presidente do STF. Procedendo a senhora secretária a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª Também no plenário sessão físico extraordinária do do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 26 de novembro de 2020. Carmelília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Luiz Fux, presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h17, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Separada apenas por placas de acrílico transparente. Não destaque, eu considero aprovada a ata. Senhoras ministras, senhores ministros, além dos arestos do nosso tribunal, que tem cunho científico e acadêmico, Ministro Luiz Fux, presidente do nós STF. temos um instrumento de extrema relevância que noticia em tempo real todas as nossas no plenário físico do STF. digressões sobre questões jurídicas. Então, o informativo do Supremo Tribunal Federal, ao centro da mesa, em formato da letra U invertida. Semanal, ele é ao fundo, parede de mármore clara. Federal desde 1995, no qual se veiculam no telão imagem de um livro. As teses fixadas nos principais julgamentos dos órgãos colegiados da Corte. O seu intuito é exatamente ampliar o acesso à jurisprudência da Corte de forma didática e objetiva, máximo nesse momento em que o ministro-presidente usa uma toga brasileiro a estratégia do Estado decisis do direito anglo-saxônico. Esse informativo ele tem sido um veículo amplamente utilizado no Brasil por universidades a fim de conduzir pesquisas acadêmicas e lecionar entendimentos jurisprudenciais por bancas de concurso público para testar o conhecimento dos candidatos sobre a jurisprudência do Supremo e por integrantes do sistema de justiça para redigir petições e sentenças. Nós estamos comemorando hoje a edição do número 1000 do informativo do Supremo. E a atual gestão do tribunal está lançando seu formato inovador, que será reproduzido daqui em diante. Esta edição especial de aniversário marca a entrega do projeto de modernização do informativo, priorizando a melhoria da experiência dos usuários e o uso de novas tecnologias. O periódico teve a sua estrutura e seu conteúdo aperfeiçoados à luz dos parâmetros internacionais de publicação da jurisprudência na linha da incorporação da Agenda 2030 pelo Supremo Tribunal Federal, em consonância com os parâmetros estabelecidos pela ONU. Não por acaso, em primeiro lugar, pode-se destacar a inovação referente à identificação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS da Agenda lançamento 2030, do novo informativo STF, com os quais os processos selecionados pelo informativo com a palavra o ministro Luiz Fux, presidente do STF. No plenário físico do STF, visando a difusão internacional da atividade jurisprudencial da Corte, o conteúdo produzido nos informativos será objeto de obras em outros idiomas, tal como a recente publicação Case Law Compilation Covid-19 do Supremo Tribunal Federal. Entre essas inovações, em segundo lugar, está também a apresentação dos resumos de julgamentos por meio de infográfico didático, o qual abarcará, a partir de agora, não só o resultado dos julgamentos realizados em sessões presenciais,
como também as decisões proferidas no plenário virtual, que já representam mais de 90% dos julgados do Supremo Tribunal Federal no ano de 2020. No plenário físico do STF, o ministro Luiz Fux, presidente do STF, leu o lançamento do novo informativo que STF. Hoje o número de recursos ordinários está abaixo do número de ações originárias. Em terceiro lugar, privilegia-se o acesso intuitivo e simplificado ao conteúdo que será garantido, segundo as orientações do Tribunal de Contas da União, relativas à divulgação de dados em formato estruturado e aberto, e a dinâmica dessa experiência será assegurada por meio de QR Codes, pelo redirecionamento do usuário para a planilha de dados informativos do Supremo e para conteúdos audiovisual das sessões de julgamento das audiências públicas. Por fim, em quarto lugar, em parceria com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o informativo será divulgado como periódico de publicação seriada com código ISSN. A medida potencializa tanto o estudo e a citação da obra no ambiente acadêmico, bem como a sua transmissão em base de dados automatizados. Por fim, o informativo do Supremo Tribunal Federal, número 1000, que é um produto elaborado pela Secretaria de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão da Informação, em conjunto com a Secretaria-Geral da Presidência, já se encontra disponível em arquivo eletrônico no site do nosso tribunal. No plenário físico do STF, o lançamento do novo informativo STF. A visualizar, eu pediria que repetisse, porque saiu muito rápido do ar, e visualizassem agora o novo formato do informativo já através do meio digital. Então, o Supremo Tribunal Federal e toda a sua estrutura de informação está de parabéns por esse dia tão expressivo para nós e que contribuímos com a academia, com a advocacia, com todos os segmentos que atuam na esfera jurisdicional, com o informativo número 1000 do Supremo Tribunal Federal. Parabenizo a todos os eminentes ministros que são, na verdade, os autores dos conteúdos que o informativo de número 1000 plenário físico do STF, o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Mais amplo e acessível de toda a comunidade acadêmica e jurídica. Parabéns a todos os senhores e peço licença, então, agora para iniciarmos os trabalhos. Nós vamos chamar a julgamento. O ministro consulta alguns papéis. O habeas corpus 154248. Esse habeas corpus que trata da classificação ou não da injúria racial como racismo é da relatoria do ministro Edson Fachin, que na última sessão já teve a oportunidade de exarar o seu voto, quando então o julgamento foi suspenso por força do horário regimental. De sorte que agora eu passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, para que ele profira o seu voto. Com a palavra, ministro Nunes Marques. Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Muito boa tarde a todos. Senhor presidente, cumprimentando os integrantes deste plenário, parabenizo em particular o eminente relator. O ministro também fala por videoconferência. Ministro Nunes Marques. Que proferiu um denso voto expressando toda a preocupação legítima e atual da sociedade brasileira, qual seja o combate ao racismo. Chaga infame e difícil. Ao fundo, placa em sonore, em cor cinza. Se por um lado é impossível, como bem pontuou o relator, negar que há racismo no Brasil, por outro lado, destaco que é muito positiva a preocupação de toda a sociedade brasileira no seu combate. Tal preocupação mereceu especial atenção
do Constituinte originário, já na década de 80 do século passado, tendo ele feito a opção excepcional por tornar sua prática crime imprescritível, nos termos do artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal de 1988. Comungo da mesma preocupação manifestada pelo relator e compartilhada pelo ilustre representante do Ministério Público Federal. Somos um povo miscigenado, oriundo de diversas etnias e culturas, mas, felizmente, nos vemos todos como um só povo, o povo brasileiro. E assim deve ser. Por isso, é de especial importância no nosso país, mais ainda que em outros, que o racismo seja combatido até que dele não haja mais qualquer resquício, porquanto, além de ser um comportamento extremamente injusto e repulsivo, representa perigoso fator de desagregação social considerada nossa realidade multiétnica. Todavia, a questão principal que se coloca nestes autos é estabelecer se o crime de injúria racial se equipara juridicamente ao de racismo. E neste ponto, eu entendo, com a devida vênia ao relator, que não. Sem desconsiderar a gravidade do delito de injúria racial, entendo que não é possível tê-lo como crime de racismo, porquanto as condutas desses crimes tutelam bens jurídicos distintos. É que no crime de injúria racial, o bem jurídico protegido é a honra subjetiva e a conduta ofensiva se dirige à lesão dela. Já nos crimes de racismo, o bem jurídico penal tutelado é a dignidade da pessoa humana, que deve ser protegida independente de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E as condutas delituosas tratam de ações que, com fundamento e ou finalidade discriminatórios, prejudicam ou visam a prejudicar pessoas pertencentes a um grupo étnico, racial e ou religioso, ou por vezes todo ele. Também por isso, por tutelar bens jurídicos distintos, a legislação prevê ações penais de natureza diversas para as condutas de injúria racial, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e de racismo prevista na Lei 7.716, de 1989, o que demonstra a metodologia lógica adotada no ordenamento jurídico. Nesse sentido, cito a lição do professor Renato Brasileiro de Lima, em seu Manual de Processo Penal, volume único, 7ª edição, revista ampliada e atualizada, Salvador, editora Juspodium, 2019, em que o autor explica a distinção que venho a expor. Abro aspas. Até bem pouco tempo atrás, o crime previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, injúria racial, era espécie de crime de ação penal de iniciativa privada. Porém, com a entrada em vigor da Lei 12.033 de 2009, a nova redação conferida ao artigo 145, parágrafo único do Código Penal, referido delito passou a ser crime de ação penal pública condicionada à representação. Não se pode confundir o crime de injúria racial com os delitos de racismo, tipificados na Lei 7.716 de 89, os quais são de ação penal pública incondicionada. No artigo 140, parágrafo 3º, há ofensa à honra subjetiva de determinada pessoa. Nos delitos de racismo, há oposição indistinta a toda uma raça, coetnia, religião ou procedência nacional. Fecho aspas. Na mesma linha, trago as lições de Kleber Masson, Direito Penal, parte especial, artigo 121 a 212, 11ª edição, revista atualizada e ampliada, Rio de Janeiro, editora Forense, São Paulo, método 2018, valendo destacar a seguinte passagem da sua obra. Quando fundada em elementos relativos à raça, a injúria qualificada não se confunde com o crime de racismo. Racismo é a divisão dos seres humanos em raças, superiores ou inferiores, resultante de um processo de conteúdo meramente político-social. Desse pressuposto, origina-se essa prática nefasta que, por sua vez, gera discriminação e preconceito segregacionista. O racismo não pode ser tolerado em hipótese alguma, pois a ciência já demonstrou, com a definição e o mapeamento do genoma humano, que não existem distinções entre os seres humanos, seja pela segmentação da pele, formato dos olhos, altura ou quaisquer outras características físicas. Não há diferença biológica entre os seres humanos, que na essência biológica ou constitucional, relator ministro Edson Fachin, são todos iguais. Em síntese, a injúria qualificada é delito afiançável prescritível,
e de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Código Penal, artigo 145, parágrafo único, com redação dada pela Lei 12.033 de 2009. Enquanto racismo, de ação penal pública incondicionada por crime, por mandamento constitucional expresso, constitui-se em crime inafiançável e imprescritível. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 42. Não vejo, portanto, como equipará-los, em que pese seja gravíssima a conduta da injúria real. Ademais, acrescento outro relevante ponto ao debate em questão. É imprescindível que se observe a separação dos poderes e as regras de competência legislativa, postulados básicos para o bom e regular funcionamento das instituições da República. Ou seja, apenas ao legislador é dada a faculdade de prever delitos imprescritíveis, os quais são absoluta exceção no direito penal. E assim o são, tendo em vista as finalidades do Instituto da Prescrição, que, uma vez configurado, acarreta a extinção do direito de punir do Estado, um dos maiores poderes decorrentes da soberania estatal. E, por isso mesmo, nas democracias modernas, há grande preocupação com sua regulação, o que se dá nos Estados de Direito pelas Constituições e pelas leis. A doutrina constitucional também adota essa orientação, cabendo transcrever o trecho dos comentários de Luciano Feldens, na obra Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo, editora Saraiva Almedina, segunda edição, 2018, que tem como coordenadores J.J. Gomes Canutilho, ministro Gilmar Mendes, Ingo Sarlet e Lênio Streck. As normas que dispõem sobre prescrição penal não ostentam conteúdo materialmente constitucional. Trata-se a prescrição de um instituto de configuração legal, de natureza penal. Isso não significa que o legislador esteja autorizado a, descriteriosamente, tornar imprescritíveis as infrações penais. Sobretudo porque a limitação temporal ao exercício do poder punitivo atende, ao mesmo tempo, ao reclamo de eficiência pelo Estado e de respeito à dignidade humana, ao vedar a eternização de procedimentos criminais. Essas são razões suficientes a indicarem um comportamento cauteloso por parte do legislador, deferente ao direito envolvido, bem como pelo juiz na interpretação dessas disposições constitucionais. Prossigo. A pena, por sua vez, tem finalidade preventiva e de buscar a ressocialização do condenado. Não se admite, nas democracias atuais, que a sanção penal seja vista como uma mera vingança. Por isso, é consenso em pauta, que, HC 154-248, Luísa Maria da Silva contra STJ. Transmutando-se em pura vingança estatal. Esse é um dos fundamentos da existência do Instituto da Prescrição Penal, o qual existe no interesse da sociedade e não como mero privilégio do indivíduo, como alguns poderiam equivocadamente pensar. Nesse sentido, trago o ensinamento de Rogério Greco, no seu Código Penal Comentado, 11ª edição, Niterói, Rio de Janeiro, editora Ímpetus, 2017, onde assevera: vários fundamentos surgiram ao longo dos anos para justificar a necessidade da prescrição, podendo-se destacar entre eles o esquecimento a respeito da infração penal, o desaparecimento da necessidade do exemplo ao meio social, a dispersão das provas, além do fator tranquilidade para aquele que praticou a infração penal, pois um erro cometido no passado não pode persegui-lo para sempre. Damásio de Jesus aduz que a prescrição, em face de nossa legislação penal, tem tríplice fundamento. Primeiro, o decurso do tempo, teoria do esquecimento do fato. O segundo, a correção do condenado. E terceiro, a negligência da autoridade. Esse entendimento já há muito é adotado na doutrina penal, como ensina o saudoso ministro dessa casa, Bento de Faria, no seu Código Penal Brasileiro Comentado, volume 3, editora Record, de 1961, Rio de Janeiro, onde afirma: decorrido certo lapso de tempo, desde a prática do crime, sem que se tenha instaurado procedimento criminal contra o delinquente, e se instaurado, sem que se tenha prosseguido nesse procedimento, ou desde a sentença condenatória, sem que se tenha feito a executar a pena, a memória do fato punível apagou-se e a necessidade do exemplo desaparece. E seria repugnante aos princípios da equidade e da justiça que ficasse perpetuamente suspensa sobre a cabeça do criminoso a ameaça do procedimento penal. Outra finalidade do Instituto, como bem lembrado,
pelo ilustre Procurador-Geral da República em sua manifestação da tribuna é a segurança jurídica, porquanto, com o tempo, até as provas do delito podem desaparecer. Testemunhas morrem, vestígios desaparecem, documentos são extraviados ou destruídos e a produção das provas pelas partes fica seriamente comprometida, com consequente risco de decisões equivocadas e, portanto, injustas. Ao proferir seu voto no recurso extraordinário 669.069 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Teoriza Vaz, o ilustre ministro Dias Toffoli, ao discorrer sobre a importância da prescrição para a segurança jurídica, ressaltou que também devo destacar que a prescritibilidade nas pretensões consiste em regra universal e foi adotada no sistema jurídico brasileiro como corolário dos princípios da segurança jurídica e da paz social, os quais estão entalhados na Carta da República. Daí, pode-se concluir que a imprescritibilidade das ações só pode ser uma opção da própria Constituição, como ocorreu na eleição das ações penais relativas à prática de racismo, artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, ou a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional ou Estado democrático de direito, artigo 5º, inciso 44 da Constituição Federal. Logo, não vejo como interpretar-se extensivamente uma exceção feita pelo Constituinte originário ao Instituto da Prescrição com base numa preocupação mais do que legítima, já acima exposta, da sociedade brasileira. A gravidade do delito não pode servir para que o Poder Judiciário amplie as hipóteses de imprescritibilidade prevista pelo legislador e nem altere o prazo previsto na lei penal. A regulação legal dos fatos definidos como crime e das hipóteses de extinção de sua punibilidade é matéria de reserva nos Estados democráticos de direito e garantia dos indivíduos em face do poder de império estatal. E, tanto é assim, que a lei penal não pode retroagir, a não ser em benefício do réu, artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Com efeito, a interpretação extensiva de uma hipótese de imprescritibilidade pelo Poder Judiciário, de forma transversa, retroage em malefício do cidadão acusado de algum delito, violando, outro sim, essa garantia. Nesse sentido, conclui o professor Rogério Sanches, em sua obra Manual de Direito Penal, parte especial, artigo 221 ao 361, 8ª edição, revista ampliada e atualizada, editora Juspódio, 2016. Não obstante, mesmo que na origem possamos identificar no racista e no injuriador racial a convicção de que há cidadãos que, por sua raça ou cor, devam ser discriminados, segregados, as formas como ambos exteriorizam essa convicção são legalmente tipificadas de formas completamente distintas e não compete ao Poder Judiciário igualar duas situações que o legislador, ao menos até o momento, pretendeu claramente diferenciar. E faço uma observação, e não seria uma substituição simples. O Poder Judiciário estaria substituindo o legislador constituinte originário. Assim, pedindo vênia ao ministro relator, entendo que a hipótese de imprescritibilidade da injúria racial só pode ser implementada pelo poder constitucionalmente competente, o Poder Legislativo. Ressalto ainda que há outros crimes igualmente ou até mais graves, como bem já destacado da tribuna pelo ilustre representante do Ministério Público Federal, que não são imprescritíveis, a exemplo do feminicídio, do estupro seguido de morte, do roubo seguido de morte, do tráfico de entorpecentes, do tráfico de pessoas, crime nos quais o Brasil se comprometeu em tratados internacionais a também combater. No ponto, cabe destacar o Protocolo de Palermo, que foi elaborado em 2000, com vigência a partir de 2003, e ratificado pelo Brasil por meio do Decreto 5.017, de 12 de março de 2004, que combate o crime organizado transnacional relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Em pauta, HC 154-248, Luísa Maria da Silva contra STJ. Relator ministro Edson Fachin. Quem vota é o ministro Nunes Marques, por videoconferência. Na data da sentença, que condenou a pena de 1 ano de reclusão e multa, proferida em 2013 e confirmada em setembro de 2014 pelo Tribunal de Apelação, a prescrição
pela pena aplicada se consumou na espécie, eis que já decorrido o prazo de 2 anos para sua configuração nos termos do artigo 109, 5, 110, 1º, 115 e 117, 4, todos do Código Penal, tendo em vista que a ré maior de 70 anos na data da sentença, reduzindo-se dessa forma o prazo que seria inicialmente de 4 anos pela metade. Em face do exposto, peço a mais respeitosa vênia ao ministro relator para dele divergir e, acompanhando a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, conceder a ordem de habeas corpus para reconhecer a extinção da punibilidade da paciente pela ocorrência da prescrição. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. E agora, então, eu colho a manifestação Ministros julgam processo onde se discute se é aplicável o Instituto de Prescrição ao crime de injúria racial. Se manifestar, não no sentido do voto. Ministro Alexandre Moraes, com a palavra. Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, a ministra Rosa Weber, eminentes ministros, o vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques. Também parabenizo os advogados que, da tribuna, trouxeram inúmeros argumentos. Presidente, como havia adiantado a Vossa Excelência, ouvi com atenção os argumentos do eminente ministro relator Edson Fachin. Ministro Alexandre de Moraes, por videoconferência, instaurada fundo pelo parede eminente branca e ministro quadro Nunes vermelho. Marques. Em virtude desses novos argumentos, eu vou pedir vista, eminente presidente. Eu indago se os eminentes ministros que ainda não votaram aguardarão. Então, os ministros que ainda não votaram aguardarão. Eu declaro o resultado parcial. Após o voto, o ministro relator, ministro relator, denegava a ordem, e do voto do ministro Nunes Marques, que concedia a ordem, pediu visto o ministro Alexandre Moraes e no plenário físico do STF, o ministro Luiz demais. Fux, presidente do STF. Parcial. E agora nós temos um feito com um número bastante expressivo de sustentações orais. A assessora-chefe apresenta alguns papéis ao presidente. Zamit. Então, vamos introduzir os advogados primeiramente. Então, vamos introduzir os advogados. Eu esclareço ao egrégio plenário que nesse julgamento, que é o julgamento sobre tema... Presidente, Vossa Excelência não apregou ainda. Hein? Não, é porque tem que esperar os advogados entrarem. Antes de apregoar? Mas é o segundo da pauta? É a ADI 5826? É 5826. Ok, obrigado. Foi a pensada ADI 6154. Só queria esclarecer aos eminentes colegas, antes de iniciarmos, que nós temos 1, 2, 3 sustentações orais por partes, que tem 15 minutos. Temos 8 sustentações orais do Zamit Cúria, que terão disponíveis 4 minutos. E temos, por fim,
a fala da Procuradoria-Geral da República, que tem o tempo regimental de 15 minutos. Então, os advogados já estão na sala, todos na sala. O ministro consulta a secretária-chefe. Então, apregou para julgamento a ação direta de constitucionalidade 5826. Relator, ministro Edson Fachin. Requerente, Federação Nacional dos Empregados, Impostos de Serviços, Combustíveis e Derivados de Petróleo. E outros, são muitos. Vossa Excelência, ministro Edson Fachin, ante a presença dos advogados, já na sala, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório. Muito obrigado, senhor presidente, senhores ministros, ilustres senhores advogados, senhor vice-procurador-geral da República, professor Humberto Jacques. Faço, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, um sucinto relato, tendo em vista as sustentações orais que seguir-se-ão, e espero suficiente o relato para apreender a pretensão que vem deduzida nesta ação direta de inconstitucionalidade que Vossa Excelência, presidente, vem de apregoar 5826, e que nela restou deduzida tal pretensão proposta pela Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, em face da Lei 13.467 de 2017, que alterou o artigo 443 caput, parágrafo 3º, e artigo 452-A da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como da medida provisória 808 de 14 de novembro, também de 2017, que alterou diversos dispositivos. Relatório do ministro Edson Fachin, por videoconferência. Da consolidação das leis do trabalho. No relato, ao fundo, estante clara, com portas em vidro. Esses dispositivos, bem como o teor do artigo 452, que passou a vigorar após a medida provisória 808, reproduzo na integralidade dos seus 15 parágrafos e os diversos artigos introduzidos por essa medida provisória 808, que são os alvos do pedido de declaração de inconstitucionalidade nesta presente ação. A federação autora assevera essa inconstitucionalidade por contrariedade a diversos dispositivos contidos na Constituição da República, nomeadamente artigo 1º, caput, incisos 3º e 4º, artigo 5º, artigo 6º e 7º, nos diversos incisos ali mencionados, e sustenta, e aqui menciono literalmente as palavras da parte arguente desta demanda, sustenta que, muito embora o contrato intermitente tenha sido introduzido em nosso ordenamento jurídico pela reforma trabalhista, vale dizer, esta lei que acabo de mencionar, 13.467 de 2017, sob o pretexto de ampliar a contratação de trabalhadores, diz a federação autora, portanto, que o contrato intermitente tenha sido introduzido, segundo suas palavras, sobre o pretexto de ampliar a contratação de trabalhadores em um país de crise, tal como assola o Brasil, na realidade, nas palavras da federação requerente, propicia a precarização da relação de emprego, servindo inclusive de escusa para o pagamento de salários inferiores ao mínimo constitucionalmente assegurado,
e que não atendem às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, especialmente para moradia, alimentação, educação, saúde e lazer, são as palavras constantes da própria petição inicial. Adotado o procedimento cabível na espécie, colheram-se as respectivas informações, o senhor presidente da República veio aos autos à luz do argumento segundo o qual não há impedimento constitucional à implementação da jornada intermitente e, consequentemente, do pagamento proporcional ao trabalho prestado. E, assim, a Presidência da República afirmou a não demonstração dos requisitos autorizadores da concessão dos pedidos contidos na apresentação. A Advocacia Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento desta ação direta de inconstitucionalidade, por entender a AGU caracterizar-se na espécie a ilegitimidade ativa da autora. E no mérito, adentrou também em sua manifestação ao mérito para sustentar a improcedência do pedido. E são suas razões, em síntese, que a modalidade típica ou comum de emprego por prazo indeterminado não é o único arranjo contratual válido para as relações de trabalho. Essas são, em linhas gerais, as questões que podem ser suscitadas à guisa da síntese do relatório, senhor presidente, considerando, inclusive, que o presente relatório já houvera sido publicado, tão logo a pauta foi pedida. Esta publicação se deu em 6 de março de 2018. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin, pelo seu relatório profundo e sucinto. E vou dar a palavra agora às partes que farão a sua sustentação oral. Convido para falar pelos requerentes Federação Nacional dos Empregados, Impostos de Serviços e Combustíveis, Derivados, Petróleo, FENEPOS-Petro e Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Telecomunicações, FENATEL, Dr. Hélio Stefani Gerardi, que disporá do tempo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, excelentíssimo ministro Luiz Fux, digníssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, senhoras ministras, senhores ministros, doutor vice-procurador-geral da República, nós falamos, como já foi dito, em nome da FENEPOS-Petro e da FENATEL, duas entidades de nível nacional, razão pela qual se recusarem a ilegitimidade arguída pela AGU. Esse processo, como foi dito, trata do contrato de trabalho intermitente, a lei da reforma trabalhista 13.467/17 e da medida provisória 808/2017, ressaltando-se que a medida provisória 808/2017 já perdeu sua eficácia. Trata-se do contrato em que a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo alternadamente períodos de trabalho e de inatividade, podendo ser determinado por hora, dias e meses. É permitido para quaisquer atividades, com exceção dos aeronautas que possuem legislação própria. Na lei é essa afirmativa. Não há para essa modalidade contratual a previsão de jornada fixa nem de quantidade de horas a serem trabalhadas diária, semanal ou mensalmente, recordando que a Constituição Federal estipula horário semanal de trabalho. A redação dos artigos 443 e parágrafo 3º, que assinala o trabalho intermitente, diz que poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado ou para prestação de trabalho intermitente. Considera-se como intermitente, o parágrafo 3º assinala:
considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinados em dias, horas ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronáuticos, como já colocamos. Sob o pretexto de ampliar a contratação de trabalhadores em um período de crise que assola o país, como já foi dito pelo eminente relator em relação à nossa peça, na realidade propicia a precarização de relação de emprego, servindo inclusive de escusa para o pagamento de salários inferiores ao mínimo constitucionalmente assegurado e que não atende às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, especialmente para moradia, alimentação, educação e saúde e lazer. As questões afetas aos direitos humanos, uma vez reconhecidas como direitos fundamentais na ordem interna ou em sua dimensão global na sociedade internacional, consolidam-se no ordenamento jurídico. Não há mais como o Estado regredir ou retroceder diante de direitos fundamentais reconhecidos. É o chamado princípio da vedação ou retrocesso, ou proibição de regresso. O princípio da vedação ou retrocesso social tem como conteúdo primordial a proibição do legislador em reduzir, suprimir, diminuir, ainda que parcialmente, o direito social já materializado em âmbito legislativo e na consciência geral. O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que se vive. A RE 639337, eminente ministro Celso de Mello, relator. Por outro lado, o princípio da dignidade humana, estabelecido no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, prevê e coloca o trabalhador do jeito que está o contrato intermitente, e coloca o trabalhador como mero objeto, como ferramenta, equipamento, maquinária à disposição da atividade econômica, a hora que ela bem pretender. O excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, por sua vez, assevera em sua obra Nova Interpretação Constitucional, Ponderação, Direitos Fundamentais e Relações Privadas, edição Benovar, 2003, Estamos acompanhando aqui a sessão plenária da tarde de hoje. Aparentemente temos alguns problemas técnicos, muito possivelmente ligados ao sinal que é gerado por meio de internet na sessão por videoconferência. Estávamos ouvindo justamente agora mais uma manifestação, houve uma interrupção, o sinal ficou, a imagem ficou paralisada e tudo indica que foi realmente um problema de sinal. Já está sendo apurado o que é que está acontecendo exatamente na perspectiva da continuidade deste julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como estava previsto no início da sessão, nós tivemos o pregão, ou seja, o chamamento para o julgamento daquele habeas corpus que trata da questão da prescrição aplicada ao crime de injúria racial. Houve a apresentação do voto do ministro Nunes Marques, já colocando um posicionamento diferente daquele manifestado pelo relator do processo, o ministro Edson Fachin, que entendeu, sim, a aplicação da imprescritibilidade em relação ao crime de injúria racial.
posicionamento divergente, portanto, do ministro Nunes Marques, abrindo-se assim duas linhas de entendimento inicialmente, isso pode até ser ampliado, no plenário do Supremo Tribunal Federal. O seguinte a votar, o ministro Alexandre de Moraes, em função exatamente desta duplicidade de encaminhamentos, que é perfeitamente normal, apresentado um voto pelo relator e uma divergência que a qualquer momento pode ser apresentada por outro ministro, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Na sequência, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, também prevista na pauta de hoje, e que trata da questão, anunciamos também isso no início do programa de hoje, da reforma trabalhista, tratando especificamente aqui no ponto que está sendo analisado nesta ação, da questão do chamado trabalho intermitente. E um debate, inclusive, que já tem permeado até na época da instituição justamente dessa possibilidade na reforma trabalhista, um debate na própria sociedade. Isso vem ao plenário do Supremo Tribunal Federal e a expectativa, inclusive, de que na primeira parte da sessão nós tenhamos justamente uma grande quantidade de sustentações orais. Aliás, o ministro Luiz Fux, ele falou a respeito da grande quantidade de sustentações orais e surgiu, inclusive, a pergunta a respeito do número de partes no processo. Na verdade, duas federações, elas figuram como justamente requerentes desta ação direta de inconstitucionalidade, havendo também outras figuras processuais, inclusive interessados, como é o caso do presidente da República, que figura no processo dessa forma, tendo direito a acompanhamento justamente no plenário do Supremo Tribunal Federal e também dos chamados amicus curiae, que, como já quem acompanha o plenário já sabe, são os chamados amigos da corte. Cada amicus curiae, o singular de amicus curiae, que são os amigos da corte, tem esta possibilidade de subir à tribuna, em videoconferência, nesse caso, para apresentar as suas respectivas contribuições em relação a este tema. E a expectativa da primeira parte da sessão de hoje é exatamente que tenhamos estas manifestações por meio da tribuna, podemos dizer virtual, já que estamos em esquema de videoconferência, para que haja a possibilidade de coleta de informações para o livre convencimento dos juízes. Portanto, não há manifestação ainda do relator, apenas o relatório, a descrição das questões de fato e de direito apresentadas, a apresentação destas argumentações, só então o voto do ministro relator poderá ser apresentado ainda hoje e depois os votos dos demais ministros. Ainda não temos informação a respeito do retorno para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Até pergunto aqui se há alguma informação nesse sentido. Já estamos agora com o sinal, então voltamos à sessão plenária da tarde de hoje. O artigo e assinala o ilustre desembargador que a medida provisória 808, como já dissemos, não foi convertida em lei e, na verdade, afirma, aspas, as folhas 498. Na verdade, esse novo contrato intermitente, de trabalho intermitente, a nosso sentir, é uma clara tendência de entendimento dos empresários que fomentaram e patrocinaram a chamada reforma trabalhista, que, por meio dele, tentam transferir os riscos da sua atividade econômica para o empregado e, com isso, aumentar seus lucros. Além disso, o novo artigo 425, que regulamenta o trabalho intermitente, é, segundo pensamos, manifestamente inconstitucional, porque o trabalhador só receberá a remuneração quando convocado pela empresa, que utiliza o seu serviço e depois o descarta como se fosse uma mercadoria, violando assim os princípios da dignidade da pessoa humana, do cidadão trabalhador, do valor social do trabalho, da busca do pleno emprego, da correção das desigualdades sociais e da função social da empresa. Artigos 1º, inciso 3º e 4º, 170, caput 3º, 7º e 8º da Constituição Federal. Sendo certo ainda que esse trabalhador intermitente poderá nada receber durante o mês ou meses ou auferir remuneração inferior ao salário mínimo, que fere o dispositivo no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Essa modalidade contratual é seguramente uma das mais claras manifestações da superexploração do trabalho humano, pois equipara o trabalhador a uma máquina descartável, colocando, pois, em xeque o projeto constitucional brasileiro de construção da cidadania, da melhoria das condições sociais dos trabalhadores e de uma sociedade mais livre, justa e solidária. Esse é o entendimento, inclusive, colocado pelo nobre ex-desembargador aposentado. Por essa forma, requerem a Federação dos Frentistas e a Federação dos Denominados Frentistas, a Federação dos Denominados Telefônicos, seja julgada procedente a presente ADI,
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 443, caput, parágrafo 3º da CLT, artigo 452-A, caput e os respectivos parágrafos, artigo 452-B, 452-D, 452-C, 452-E, 452-F, 452-G, 452-H e 911 caput, e parágrafo 1º e 2º da consolidação das leis do trabalho, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.868/99, em razão da afronta direta à Constituição Federal em seus artigos 1º, caput, incisos 3º e 4º, artigo 5º, caput, incisos 3º e 23, artigo 6º, caput, artigo 7º, caput, incisos 4º, 5º e 7º, 8º, 13º, 16º e 17º, todos da Constituição Federal, combinados com a Lei 9.868/99, em razão do prejuízo a todos os trabalhadores e a sociedade humana como um todo, aguardando que esse excelso Supremo Tribunal faça justiça declarando a inconstitucionalidade pleiteada. É dessa forma que nos manifestamos, aguardando o voto de Vossas Excelências. Convido agora para falar pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, CNTI, a doutora Zilmara Davi de Alencar, pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde, excelentíssimos senhores ministros. Boa tarde, excelentíssimo senhor procurador da República. Boa tarde aos amigos, colegas, advogados, aos serventuários dessa egrégia corte. Vimos aqui falar em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, no sentido de recorrer a essa Corte Suprema a dar um tratamento que venha a instrumentalizar o destaque do valor social do trabalho dentro do universo legislativo que nós temos hoje no nosso país. Recorre-se a essa Suprema Corte sob a afronta de dispositivos que foram introduzidos pela Lei 13.467, que ferem de morte vários princípios protetivos quanto à questão das relações de trabalho desenvolvidas. Essa inovadora modalidade de contratação, na tribuna virtual, a sustentação oral da doutora chamada Zilmara de Alencar. contratação intermitente, contratação por hora trabalhada, ela traduz a regulamentação da disponibilidade frequente e permanente de trabalhadores sob uma subordinação que não dão a esses trabalhadores sequer a garantia do recebimento do mínimo, do salário mínimo vital para todos aqueles trabalhadores que a essa modalidade se submetem. É importante dizer que essa forma de contratação trazida pelos dispositivos impugnados, ela não atende sequer ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois sequer estabelece garantias de remuneração mínima, contrariando frontalmente o disposto no artigo 7º, inciso 4º, inciso 7º do artigo 7º da Constituição Federal. Ao não trazer a garantia de um pagamento de salário mínimo e, ao contrário, estabelecer a possibilidade de pagamentos na proporcionalidade das horas trabalhadas, não há menção sequer de número de horas mínimas trabalhadas, destratando tanto o aspecto laboral quanto previdenciário, uma vez que não há nenhuma consequência para as formas de contratação que não venham a assegurar essa garantia mínima de renda mínima para a sobrevivência do trabalhador. Essa nova modalidade introduzida pela lei, ela traz também uma teoria, um tratamento da imprevisibilidade, além da falta de continuidade das relações de trabalho,
essa falta de continuidade e imprevisibilidade que macula essa modalidade de forma de contratação, ela traz um desprestígio à possibilidade de um planejamento por parte do trabalhador, acarretando consequências não só de adoecimento, mas também de uma exigência que é necessária para que ele possa ter dentro da sua relação laboral, da sua força de trabalho, a possibilidade de ter previsibilidade para um planejamento de vida, para um planejamento de uma relação familiar. Estamos falando aqui, excelências, de um contrato que pode permitir a um trabalhador, embora com sua carteira assinada nessa modalidade, ficar 100% à disposição do seu trabalhador, do seu empregador, sem que esse empregador sequer o convoque para prestar a atividade a que ele foi contratado. E, por essa razão, ele não receberia qualquer tipo de remuneração, estando dessa forma a uma disposição gratuita, sem onerosidade alguma para aquele que o contratou. Essa disponibilidade, essa disposição do trabalhador o impede de trazer para o seu seio de planejamento familiar, de planejamento de vida, condições que atendam a um princípio da dignidade da pessoa humana. Aí, uma afronta ao princípio da impossibilidade do retrocesso social. Esse retrocesso social introduzido por essa norma, ele fere de morte e vem de encontro, inclusive, as sábias palavras trazidas pelo nosso mestre Canutilho, quando diz que o Estado brasileiro existe em função da pessoa humana e não ao contrário. Esse dispositivo, ele carrega em si uma marca de inconstitucionalidade e de injustiça social e de uma descaracterização sistêmica do modelo laboral brasileiro, ferindo princípios constitucionais, não atendendo ao valor social do trabalho, fere também o princípio da igualdade, uma vez que você pode ter, dentro do mesmo exercício laboral, dentro da mesma atividade laboral, pessoas com diferentes formas de contratação e, portanto, com diferentes formas de remuneração. Promove ainda, em busca de uma sobrevivência, a possibilidade de um excesso de jornada de trabalho que o trabalhador, em busca da sua sobrevivência, o fará, culminando com adoecimento e sem trazer nada de benefício para a sociedade, para o Estado brasileiro como um todo. Além disso, não podemos deixar de mencionar aqui a importância da análise sistêmica dos nossos preceitos e fundamentos constitucionais. Temos aqui a Confederação Nacional da Indústria trazendo para essa Corte a descaracterização da possibilidade de uma organização de trabalhadores com base no dispositivo do artigo 8º da Constituição Federal, que preconiza que a organização coletiva de trabalhadores deve se dar no seio da caracterização de categorias econômicas ou categorias profissionais. O contrato intermitente, conforme previsto na lei impugnada, nos dispositivos da lei impugnada, ele não possibilita o sentimento de pertencimento a uma categoria profissional. Exemplificando o que agora falo, temos a possibilidade de termos um trabalhador que na segunda-feira ele é de um posto de combustível, na terça-feira ele trabalha em um salão de beleza, na quarta-feira ele trabalha como garçom em bar ou um restaurante,
sem que dê a esse cidadão, a esse trabalhador, a possibilidade de uma organização coletiva previsto no artigo 8º como integrante de uma categoria profissional. A não possibilidade de dar a esse trabalhador um direito fundamental. Em pauta, a DI 5826, requerente, Fenopespetro e Fenatel. Relator, ministro Edson Fachin. Possibilidade de uma reivindicação, sustentação oral, de uma representação coletiva, traz também um novo argumento para que possamos declarar e requerer a essa egrégia corte a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos apontados, uma vez que não se permitirá, além da quebra de uma possibilidade de um trabalho contínuo, de um trabalho onde possa haver um tratamento igualitário, que possa haver um tratamento não discriminatório e não precarizador, ainda podemos ter um trabalhador sem identidade coletiva laboral, um trabalhador que não se vê dentro de um grupo, dentro de um universo onde ele se encontre, e que essa é a célula máter da formação de uma sociedade que deva gozar de paz social, de estabilidade, em busca de um tratamento igualitário e digno. Dessa forma, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria roga a essa egrégia corte que declare inconstitucional os dispositivos que tratam da contratação intermitente, conforme apontado na peça exordial dirigida a essa corte. Muito obrigado, boa tarde. Concedo a palavra agora a Sua Excelência o ministro José Levi Melo do Amaral, que falará ministro Luiz pela Fux, presidente do Advocacia-Geral da União e pelo interessado presidente da República. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, permito-me a todos cumprimentar de maneira especial na pessoa do excelentíssimo senhor relator, ministro Luiz Edson Fachin, excelentíssimo vice-procurador-geral da República, por videoconferência, o ministro José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União. Ilustríssima doutora Carmen Lilian, secretária do plenário, eu gostaria de, inicialmente, levantar duas preliminares. A primeira, a Fenatel e a Fenopespetro, autoras dessas ações, não são confederações sindicais, como exige o inciso 9º do artigo 103 da Constituição. São entidades sindicais, sim, mas de segundo grau. São federações, como o próprio nome delas indica. E a jurisprudência do Supremo é pacífica em negar a esse tipo de entidade legitimidade ativa para o controle concentrado de normas. O assunto não é controverso e tanto isso é verdade que o parecer da PGR segue na mesma linha. O rol de legitimados para acessar o Supremo Tribunal Federal em ação direta não é uma questão menor, é um filtro que serve a bem da própria segurança jurídica e, eu reconheço a tentação de superar esse filtro pela relevância da matéria de fundo, o que é bom também da ótica da segurança jurídica, mas, no rigor técnico das coisas, aqui a AGU, na sua colaboração com a Corte, requer o não conhecimento das ações por ausência de legitimidade ativa. Em pauta, a DI 5826, requerente Fenopespetro e Fenatel. Relator, ministro Edson Fachin. De todos que a medida provisória 808 de 2017 não foi apreciada pelo Poder Legislativo no prazo constitucional, portanto, por decurso de prazo, ela caducou. As ações, na verdade, perderam
parcialmente seu objeto. A rigor, estas ações remanescem apenas tão somente relativamente ao artigo 443 caput e parágrafo 3º, além dos parágrafos 1º, 3º, 4º, 5º, 7º, 9º, todos do artigo 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Basicamente, o que se discute aqui o que remanesce discutir aqui é o contrato para prestação de trabalho intermitente. Dito isso, eu entro no mérito, com a permissão de Vossas Excelências. E gostaria de entrar no mérito recordando palavras célebres. A ardente ânsia de novidade que há muito tempo começou a agitar os povos. Fico por aqui na leitura. Essas são palavras célebres com que o Papa Leão XIII abre a memorável encíclica Rerum Novarum, cuja atualidade ecoa e não cessa. Memorável porque, na prática, funda o direito do trabalho e é uma afirmação da tolerância, da aceitação do outro e do cuidado com o outro. Convida para a política, convida para a boa política, convida ao bonito desafio de realizar a igualdade sem prejuízo da liberdade. Foi muito precisa a Rerum Novarum no diagnóstico e no enfrentamento do problema. Em 1891, foi muito precisa. Aponta a miséria dos trabalhadores entregues à mercê de senhores desumanos e a cobiça de uma concorrência desenfreada. Mas esse mal não pode ser curado instigando o ódio entre classes, nem suprimindo a propriedade privada. Propriedade privada que é a razão intrínseca do trabalho empreendido por quem exerce uma arte lucrativa. Direito natural do ser humano, sem a qual resulta a igualdade da miséria. O remédio passa não pela luta, mas pela concórdia entre classes. Os empregados não devem tratar os empregados como escravos, respeitando a dignidade da pessoa humana, compreendendo que o trabalho honra o homem, porque lhe fornece por videoconferência a sustentação oral do advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior. De impor ao trabalhador um trabalho superior às suas forças ou em desarmonia com a sua idade ou com seu gênero. Dentre os principais deveres do patrão, em primeiro lugar está o trabalho justo. Desculpe, está o salário justo. Recomenda a Rerum Novarum que o Estado atue para estimular a riqueza pública e privada, mas sem que o Estado absorva o indivíduo ou a família. O governo é para os governados e não vice-versa. É fácil ver nessas palavras porque a Justiça do Trabalho celebra Leão XIII. Muito bem, digo eu, poderíamos cogitar que aumentar empregos justificaria eventual relativização de alguns direitos trabalhistas. Poderíamos lembrar que a automação ameaça o emprego. Poderíamos debater que cenário de crise econômica recomenda a abordagem da espécie decorrente da legislação impugnada. Esses são pontos sobre os quais a sociedade brasileira, nos próximos tempos, precisará enfrentar. Como manter, no mercado altamente globalizado e principalmente automatizado do século XXI, os justos direitos conquistados pelos trabalhadores ao longo dos séculos XIX e XX. Essas são as coisas novas de hoje. Será um desafio. E, certamente, esta Suprema Corte, em breve, estará a enfrentar ainda mais diretamente esses assuntos, esses dilemas, sob a ótica constitucional. Porém, a Lei 13.467, de 2017, ao regulamentar o contrato para trabalho intermitente, não trocou direitos dos trabalhadores por empregos. A lei não buscou aumentar o nível de emprego à custa dos direitos dos trabalhadores.
com a máxima vênia daqueles que entendem de forma diversa, é equivocado colocar aqui o debate da precarização da relação de trabalho. O contrato de trabalho intermitente previsto na reforma trabalhista está na informalidade. Em pauta, a ADI 5826, informalidade em que estavam, em 2017, segundo o IBGE, mais de 37 milhões de brasileiros. Sustentação oral, no ano de 2019, José Levi Melo, do Amaral também, Júnior, segundo dados do IBGE, advogado-geral da União, quase 26% dos brasileiros ocupados trabalhavam por conta própria. E mesmo entre aqueles que estavam empregados no setor privado, mais de um quarto não tinham carteira de trabalho assinada. Senhoras ministras, senhores ministros, a regulamentação do trabalho intermitente não buscou tirar direitos dos trabalhadores que têm empregos. Não tirou. Buscou, isso sim, conferir direitos trabalhistas e, ressalte-se, todos os direitos constitucionalmente previstos, todos, a essa enorme massa de trabalhadores que hoje estão na informalidade. O que faz uma empresa cuja atividade econômica se caracteriza pela sazonalidade? Contrata trabalhadores com carteira assinada por período contínuo e indeterminado ou busca pessoas que aceitem trabalhar por alguns períodos sem regularização alguma e, consequentemente, sem nenhum direito? Infelizmente, os números de informalidade no mercado de trabalho brasileiro mostram o que ocorre. E isso deve ser combatido com política legislativa adequada, como o faz a legislação ora impugnada, na defesa do empreendedor, na defesa do batalhador brasileiro. A Lei 13.467 de 2017, na parte impugnada aqui nas ações diretas, procurou apenas legalizar uma terceira alternativa, e que é muito boa para os trabalhadores. Consta do artigo 452, parágrafo 6º da CLT, que o empregado receberá, além de sua remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e os demais adicionais legais. Tudo a que um empregado contratado por período contínuo tem direito, só que proporcional ao período trabalhado. O princípio constitucional da isonomia está atendido, inclusive no que se refere à proporcionalidade do tratamento de iguais como iguais e de desiguais na medida em que se desigualam. E não há aqui, portanto, nenhum retrocesso social. A intermitência do trabalho é, em alguns setores, uma decorrência da própria economia. E mesmo quando o trabalhador não estiver prestando serviço para um empregador, poderá prestá-los para outro. É o que diz o artigo 452-A, parágrafo 5º. As requerentes alegam que os dispositivos impugnados não respeitam a garantia do salário mínimo, mas nada na lei impugnada leva a essa conclusão. Nada. O salário mínimo não é somente o mensal, mas também por hora. E isso não é de hoje. Pagamento proporcional não significa abaixo do mínimo, desde que o inteiro resultante seja o mínimo. E é o que se tem. As autoras alegam também violação ao artigo 7º, inciso 13 da Constituição, que garante aos trabalhadores um limite máximo diário e semanal de horas de trabalho. Também não há na lei nada nesse sentido. Nos períodos em que os trabalhadores estiverem prestando serviços, esses limites deverão ser respeitados. Eu encaminho-me para o final, excelências, mas não sem antes destacar trecho da ementa da ação direta 5.794, 5794, julgada na sessão de 29 de junho de 2018, para relembrar que naquela assentada, este egrégio Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a faculdade da contribuição sindical. Nas palavras do presidente da Suprema Corte, hoje presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, a autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador. A míngua
de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção. Digo eu, é também o caso desses autos. Por videoconferência, a sustentação oral do Dr. José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União. O legislador concebeu uma forma de garantir direitos a esses trabalhadores, o contrato intermitente. Se o contrato para prestação de trabalho intermitente não é a solução de todos os problemas da classe trabalhadora, ao menos a lei tentou tirar uma parcela dos nossos trabalhadores da informalidade. E isso tem muito valor. Enfim, excelências, apenas a título de ilustração, conforme notas técnicas anexadas ao memorial entregue a vossas excelências, um total de quase 500 mil pessoas foram beneficiadas desde a edição da norma em 2017. Quase 500 mil pessoas com contratos intermitentes. Pessoas essas que hoje, do contrário, não teriam nenhum direito trabalhista e estariam relegadas à informalidade. E assim não acontece graças a essa inovadora legislação que hoje se coloca em julgamento. E que bom que se coloca em julgamento, para que nós tenhamos uma definição cabal a bem da segurança jurídica. Neste ano de 2020, inclusive, não obstante os efeitos ocasionados pela pandemia, os dados do CAGED até setembro apontam saldo positivo de mais de 40 mil empregos. Cerca de 120 mil admitidos e menos 77 mil desligados. Nos mais diversos setores da economia, como indústria, construção civil, agricultura, comércio, serviços, em todos os estados da federação. Validar a legislação em definitivo, validar a legislação em causa definitivo é potencializar a nossa capacidade de recuperação face ao atual momento vivido. Ante o exposto, a Advocacia Geral da União requer preliminarmente o não conhecimento das ações diretas e, no mérito, roga a vossas excelências a improcedência das ações. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, de modo especial, ministro relator, muito obrigado pela atenção. Convido agora para falar pelo Amicus Curiae Confederação Nacional da Indústria, CNI, Dr. Admar Gonzaga Neto. Disporado o tempo regimental de 4 minutos. Senhor presidente, não seriam 5 minutos, pelo que me foi colocado na... 5, né? Pois não. Cumprimentando aqui respeitosamente Vossa Excelência... Perdão, eminente advogado, apenas para esclarecer, são 8 amici curiae, que no prazo dobrado de 30 minutos, dividido, daria 3 minutos e 75 segundos. Por isso é que eu arredondei para 4 minutos. E esse é o prazo conferido a Vossa Senhoria para falar pelo Amicus Curiae CNI. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, nobre relator, senhor vice-procurador-geral. Consideradas as sustentações e o tempo reduzido, passarei diretamente ao mérito do debate. As preliminares já foram brilhantemente defendidas pelo ministro José Levi. Aliás, faço questão de cumprimentar a sua excelência pela sustentação muito bem posta, de forma coerente e completa. Sustentação oral, doutor Ademar Gonzaga Neto. Mas gostaria de pontuar e demonstrar que inexiste alegada inconstitucionalidade. E o primeiro ponto, rapidamente aqui, é sobre a alegação de violação à proteção ao salário mínimo. Com devido respeito aos entendimentos divergentes, excelências, as normas impugnadas estabelecem que o parâmetro remuneratório do contrato de trabalho intermitente não será inferior ao valor do horário ou diário do salário mínimo, bem como não será inferior ao devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função. Isso está ali devidamente pontuado no artigo, disposto no artigo 452-A da CLT.
Em outro trecho do mesmo dispositivo, há clara menção de proteção às outras garantias trabalhistas. O parágrafo 6º, por exemplo, dispõe sobre férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional e repouso semanal remunerado e os demais adicionais legais. O segundo ponto que quero abordar diz respeito à alegada transgressão dos limites temporais da jornada de trabalho. Os autores alegam que o contrato de trabalho intermitente transgrediria a previsão de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Isso não acontece, Excelência. Em primeiro lugar, a Constituição Federal não impõe o direito a uma jornada contratual fixa. Não há essas. Não existe isso expresso na Constituição Federal. Em segundo lugar, não é porque o contrato, o modelo intermitente de contrato, não prevê uma jornada fixa que os limites máximos diário e semanal serão desrespeitados. Em terceiro lugar, a própria CLT prevê hipóteses de exceção à jornada de trabalho normal, embora o contrato de trabalho intermitente não transgrida os limites previstos, assim como pontuou o doutor José Levi. E o terceiro ponto, Excelências, diz respeito ao alegado confronto com normas constitucionais que regem a Previdência Social. É outra ficção. De forma alguma, o trabalho intermitente viola o regime constitucional previdenciário, sobretudo diante das alterações constitucionais promovidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. E, além disso, o artigo 201, parágrafo 12 da Constituição Federal dispõe que a lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender, inclusive, os que se encontram em situação de informalidade. Ora, se a norma constitucional abre espaço para os trabalhadores informais, com muito mais razão, esse espaço estará aberto para aqueles submetidos ao modelo intermitente. Não há, portanto, qualquer espaço, a meu ver, para discussão dessa questão. O quarto ponto, Excelências, eu quero falar aqui rapidamente, e já bem trouxe, em outras palavras, o doutor José Levi, que estamos vivendo a quarta revolução industrial. Em pauta, a DI 5826, requerente FENEPOS-Petro e FENATEL. E nesse contexto, Excelências, Relator ministro Edson Fachin. Necessário harmonizar interesses da indústria, dos serviços, do comércio, que também são interesses sociais, sem negar, e a norma não traz isso, direitos básicos dos trabalhadores. Não é isso que se quer. Se queremos um Brasil contemporâneo, moderno, com os nossos filhos, netos, integrados na nova dinâmica, nesse novo mundo, inclusive um mundo agora virtual, como estamos aqui trabalhando, é preciso considerar todas as opções para gerar emprego, renda e, sobretudo, preparar o trabalhador. O mundo está acelerando de forma frenética e hoje temos aproximadamente 14 milhões de desempregados. Com falta de opções, preparo, o número de trabalhadores informais estará crescendo vertiginosamente cada vez mais. Se queremos o melhor... Por gentileza, conclua, por gentileza. Já estou concluindo. Significa aumentar as opções, significa integrá-los ao mundo moderno. Estava escutando a alegação de imprevisibilidade da ilustre colega, mas quero respeitosamente contestar dizendo que não evoluir traz algo traz algo previsível, que é o desemprego, a miséria, o despreparo e a alienação social. E com esses argumentos, a CNI se manifesta pela improcedência dos pedidos para que seja proclamada a constitucionalidade dos dispositivos impugnados. Agradeço a atenção e a paciência de Vossa Excelência. Muito obrigado. Falará agora pelo amicus curiae CUT, doutor Ricardo Quintas Carneiro, também pelo tempo regimental de 4 minutos. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, relator, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimos senhores ministros deste Supremo Tribunal Federal.
excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República. Ocupo esta tribuna na representação da Central Única dos Trabalhadores, CUT, admitida nos autos na qualidade de amiga da Corte, na pretensão de ver declarados inconstitucionais os artigos 443, parágrafo 3º, e 452 e parágrafos 452A e parágrafos da CLT, com a redação que lhes foi dada pela Lei 13.467 de 2017, a dita reforma trabalhista. O contrato intermitente, o contrato de trabalho intermitente em questão, introduz um novo modelo de trabalho, o qual, segundo o conceito emprestado por videoconferência, sustentação oral, doutor Ricardo Quintas Carneiro, pela Amicus Curiae, reduz o trabalhador a um trabalhador just in time, ou seja, reduz o trabalhador a um fator de produção que deve ser utilizado na exata medida das demandas do capital. Além disso, trata-se de uma vitória na busca permanente pela eliminação dos povos. Fundo, parede branca e quadros decorativos. Ainda pior, o uso na exata medida já não requer pré-definições contratuais. O trabalhador está inteiramente disponível ao trabalho. Por este novo modelo, se esvai o próprio conceito de serviço efetivo, previsto no artigo 4º da CLT, como aquele em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. No trabalho intermitente, a pessoa trabalhadora seria remunerada apenas pelas horas de trabalho oferecidas ao arbítrio do empregador, sem que isso lhe garanta, por si só, o custeio das suas necessidades vitais básicas e da sua família, como garantido constitucionalmente. Sim, pois, pelo contrato de trabalho intermitente, a percepção de uma remuneração existencial mínima para o trabalho prestado deixa de ser uma garantia. A disposição do inciso 7º do artigo 7º da Constituição Federal, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebam remuneração variável, deixa de ser um direito do trabalhador urbano e rural. E aqui eu me reporto à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Vale aqui citar como precedente o recurso extraordinário número 565.621, provido monocraticamente pela eminente ministra Carmen Lúcia, assim emendado. Recurso extraordinário, direito constitucional, salário mínimo apurado. Ministros julgam ação sobre o contrato de trabalho intermitente previsto na reforma trabalhista. Em pauta, a DI 5826, o requerente Fenepes Petro é de grande valia e neste debate porque ele evidencia de forma claríssima a violação aqui exposta reiteradamente do inciso 7º do artigo 7º da Constituição Federal. Em razão disso, excelências, eu peço vênia para ler um trecho deste precedente. O texto constitucional utiliza como parâmetro para a determinação do salário mínimo diversas necessidades que devem ser satisfeitas por meio dessa contraprestação mínima que todo trabalhador faz jus pela prestação de um trabalho. Trata-se do mínimo existencial garantido a todo ser humano que dispõe de sua energia de trabalho em benefício alheio. Não é possível extrair do texto constitucional qualquer vinculação do valor do salário mínimo à duração do trabalho estabelecido como limite a ser observado pelos empregadores. Isto porque as necessidades básicas do trabalhador não se reduzem pelo simples fato de estar submetido a uma jornada inferior ao limite previsto na Constituição. E eu parto para a conclusão, excelência, e peço vênia apenas para ler mais 2 parágrafos desse precedente. A vinculação estabelecida pelo Colégio Tribunal Superior do Trabalho. Em pauta, a DI 5826, requerente Fenepes Petro e Fenatel. Da Constituição, que trata de valor suficiente ao atendimento. Sustentação oral, doutor Ricardo Quintas. Flexibilização pela Amicus Curiae. Inaceitável em razão da jornada de trabalho, artigo 7º 13 da Constituição, desvirtuando os critérios estabelecidos pela Constituição. Muito obrigado, excelência. É só concluindo a frase, desvirtuamento aos critérios estabelecidos pelo Constituinte originário. Esse precedente no mesmo sentido também do ministro Celso de Mello e Dias Toffoli,
Em razão disso, Excelência, a Central Única dos Trabalhadores, concluindo, requer o provimento da ação direta de inconstitucionalidade em questão. Muito obrigado. Falar agora pelo Amicus Curiae, Instituto para Desenvolvimento do Varejo, doutora Vilma Toshie Kutomi, pelo tempo regimental de 4 minutos. Boa tarde, excelências. Boa tarde, senhoras ministras, senhores ministros, senhor presidente, ao ilustre representante da AGU. Aqui estamos falando pelo Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, na qualidade de amigo da Corte, para sustentar a constitucionalidade do contrato de trabalho intermitente. O IDV é uma entidade que nasceu em 2004 para fortalecer a representação de empresas varejistas de diferentes setores de atuação nacional, contando com aproximadamente 70 empresas, que empregam quase 800 mil empregos no país. Para tratar do contrato de trabalho intermitente, nós temos que lembrar, e isso é importante, qual a razão pela qual o legislador introduziu para a reforma trabalhista o contrato de trabalho intermitente. Foi para retirar da informalidade os quase 27 milhões, conforme já mencionado pelo ilustre representante da AGU. Então, era para trazer para a formalidade, para dar dignidade a esses trabalhadores a chance de se ter um emprego. E de que modo? De que forma que poderiam ser considerados cuidando de situações que tratam de serviços descontínuos? Aqui nós não estamos falando do modelo clássico de contrato de trabalho de 44 horas, de 220 horas semanais. Não. Aqui nós estamos falando de um tipo especial de um contrato de trabalho, portanto, o nome mesmo já diz intermitente, porque se trata de dar cobertura legal para aqueles que realmente fazem esses serviços descontínuos. E para que se buscasse essa garantia dos direitos constitucionais, a proporcionalidade, portanto, desses direitos, todos previstos na Constituição Federal, eles estão efetivamente previstos na legislação. Eu aqui não vou repisar todos esses aspectos, porque já foram brilhantemente falados pelos meus colegas. Agora, indo um pouquinho mais, quando se trata aqui da questão de classificação sindical, apenas para lembrar, a cada contrato de trabalho intermitente há uma representação da respectiva categoria sindical. Então, não há o desabrigo, muito pelo contrário. O que se vê é que não somente os intermitentes recebem os benefícios legais, como também eles recebem os benefícios da convenção coletiva do respectivo contrato. Ministros julgam ação sobre o contrato de trabalho intermitente previsto na reforma trabalhista. Cada tipo de contrato ele terá estar ao abrigo de uma convenção coletiva. Agora, independentemente desses aspectos legais que já foram novamente repisados aqui pelos nossos colegas, um aspecto importante: onde está a precarização dos direitos? Nós temos que lembrar que a própria OIT, ela validou a reforma trabalhista, né? E o próprio Tribunal Superior do Trabalho, através da sua 4ª turma, em julgamento de 2019, já se pronunciou pela validade da modalidade do contrato de trabalho intermitente. E quem são os maiores beneficiados? Aqui nós estamos falando de trabalhadores, senhores. Nós estamos falando de pessoas que estavam nessa informalidade, aqueles que não tinham oportunidade para se inserir no mercado. Estamos falando aqui de mães, de estudantes, de jovens que ainda não conseguiram sequer o primeiro emprego, de aposentados que ainda precisam continuar trabalhando e aqueles que perderam o emprego, mas que ainda procuram por uma oportunidade de emprego no mercado. E agora, falando um pouquinho de estatística, e o IDV, ele vem aqui como amigo da Corte exatamente para falar dessas estatísticas. Qual é a realidade fática desses 3 anos da existência do contrato de trabalho intermitente? E aqui eu vou me permitir fazer algumas leituras de dados estatísticos que foram divulgados pela mídia. Foi divulgado pelo Valor Econômico que o saldo de empregos intermitentes foi, em 2018, 51,2 mil vagas. Em 2019, 85,7 mil vagas. E das 114,5 mil vagas em 2019, 30% correspondiam ao do emprego intermitente. Trago também alguns dados interessantes em relação a setores, porque não é somente varejo, nós estamos falando aqui de serviços, 73 mil, comércio, 42 mil vagas, construção, 23. As mulheres representaram 61% das contratações e os homens, 30%.
Doutora Vilma, nós estamos aqui em 2020, diante desse cenário, também temos um saldo positivo de empregos nesse sentido. Então, aqui, portanto, pugnamos pela constitucionalidade da constitucionalidade do contrato de trabalho intermitente. Convido agora para falar pelo Amicus Curiae, Associação Nacional de Universidades Particulares, ANUP, o doutor Jorge Gonzaga Matsumoto, que disporá do tempo regimental de 4 minutos. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro-presidente. Boa tarde, excelentíssimo ministro-relator, eminentes demais ministros, demais colegas. Venho aqui falar pela ANUP, que é uma associação de grande relevância que representa todas as instituições de entidades privadas de ensino superior. Ela tem como seu objeto principal zelar pelo relacionamento e com a melhoria das instituições e instrumentos legais do mercado de trabalho e mão de obra no ambiente educacional. E aqui, para ser muito prático e para ser direto na minha sustentação oral, eu vou contextualizar brevemente as palavras, as felicíssimas e brilhantes palavras do ministro da AGU, que defende o contrato de intermitente pela sua natureza, pelo seu objetivo, de combate à informalidade, de ser uma alternativa viável para a sazonalidade para o setor de educação. Primeiramente, aqui eu quero dizer que ele é um instrumento muito adequado no que tange a precarização e o combate à informalidade no setor sustentação oral, doutor Jorge Gonzaga Matsumoto. Felizmente temos ministros aqui que são professores que sabem a realidade do setor e é justamente esta realidade que foi bem abordada pelos meus colegas, da informalidade. Os professores, grande parte dos professores são PJs, eles emitem notas fiscais ou RPAs, que são os famosos recibos de pagamentos autônomos. Então, o contrato de intermitência, ele vem justamente para trazer a formalidade para esses professores que até então não tinham nenhum direito trabalhista, para trazer todos os artigos, todos os direitos elencados no artigo 7º, a questão da jornada de trabalho, a proporcionalidade do 13º, do fundo de garantia, do pagamento dos 40%. Não existe precarização. Ao contrário, trouxemos aí, abraçamos por meio do contrato de intermitência na classe da educação os professores que até então eram informais. É a prova mais que inequívoca da importância deste contrato na área de educação. E vou mais além. Ele é um contrato que privilegia aí a extensão do vínculo empregatício, na medida em que permite, na ausência de trabalho, na ausência de demanda, que não haja rescisão contratual, que o professor, o empregado, continue sendo empregado e que possa, e que pertença aí à instituição ainda que não haja prestação de serviços. A gente sabe, como professor, que as instituições têm duas oportunidades para responder à sazonalidade do setor, podendo demitir os seus professores apenas em junho e dezembro. Esta é a única alternativa que as empresas tinham até então para se adequar. Agora temos o contrato de intermitência, na sazonalidade de turmas, alunos, eles não precisam ter o seu contrato rescindido. Existe o privilégio aí, a continuidade da relação empregatícia. Me estranha muito aqui a argumentação de que é uma imposição e que os professores e que os empregados eles viram objetos. Nós não podemos nos esquecer que o contrato de intermitência ele vai de encontro com os próprios interesses dos professores, que às vezes precisam ter o seu contrato de trabalho até então rescindido para fazer cursos ou fazer doutorados, sanduíches, se capacitar, não tendo alternativa a não ser a rescisão do contrato de trabalho. Agora nós temos o contrato de intermitência, que pode, a benefício do professor, de uma forma sinalagmática, acordada
se manter o vínculo empregatício. Ele não é um contrato imposto, ele é um contrato acordado para isso. Tá? Já, Matsumoto, seu tempo finalizou. Eu gostaria que o senhor concluísse, por gentileza. E, por fim, por todas essas razões, eu aqui clamo pela improcedência da ADIM 5826, pela sua importância no setor da educação. Muito obrigado. Senhores ministros, faltam ainda 5 sustentações orais. Na razão do adiantado da hora, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.